Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu tive a felicidade de recentemente ministrar uma palestra na Defensoria Pública do Estado do Amazonas. Agradeço gentilmente ao meu grande amigo Maurílio Casas Maia pelo convite. Realmente foi muito interessante poder debater temas atuais de execução civil. Fizeram inclusive a gentileza de me mandar um certificado, vou mostrar para vocês. Olha que bacana. Participei da capacitação de defensores e servidores, certificaram que eu ministrei esse curso, né? Temas atuais em execução civil. Foi realmente muito prazeroso, muito bacana, muito profícuos os debates que tivemos lá. Esse foi o roteiro que eu usei e fui autorizado a divulgar aqui no meu canal do YouTube para que vocês também possam ver aí a conversa que nós tivemos a respeito de temas atuais em execução civil. Eu espero que vocês gostem. Então, boa tarde a todos e todas. Agradeço a presença de todos aqueles que estão fisicamente aqui no auditório e também ao nosso público mais massivo, professor, que está lá virtualmente, provavelmente em casa, talvez algum dentro de carro, dentro dos carros também. De vez em quando a gente tem algum colega que é transeunte e fica acompanhando os cursos. Bem, hoje nós vamos receber uma pessoa pela qual nutro muita admiração profissional e pessoal, professor Fábio Agostinho da Silva. Foi meu professor de Teoria Geral do Processo, de Processo Civil, acho que Processo Civil 1, salvo engano, se não me falha a memória. Eu também já tenho uma certa idade, professor, já passou um pouquinho de tempo. E o professor Fábio Agostinho é um daqueles caras da área do direito que nos inspira não só pelo conhecimento jurídico, mas também, e principalmente, professor, pela humildade. Então, hoje, se eu talvez não seja um professor muito surtado, é porque eu tive o professor Fábio Agostinho para me inspirar também. Óbvio que não há milagres, então sou um pouquinho assustado também, mas aí não é culpa do professor. O professor Fábio Agostinho é mestre em Direito também, tem um livro publicado na editora Núria Fabris, salvo engano, sobre devido processo legal. E, professor, é uma honra recebê-lo, pode se aproximar aqui, professor, recebê-lo na Defensoria Pública. Defensoria Pública é uma casa de postulação, né, e eu posso dizer que, tanto na prática, pude acompanhar alguns trabalhos. Um dos momentos mais importantes no meu início de carreira foi fazer audiência com o meu professor, Fábio Agostinho. Não sei se o senhor lembra dessa audiência, mas eu tive esse momento e sempre aprendendo com o senhor. E, professor, todo sucesso, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para o senhor, para a sua família, já antecipado. Muito obrigado em nome da Defensoria, em nome da escola. E eu tenho certeza que hoje a gente vai aprender muito mais sobre os meandros e detalhes da execução civil. Nós temos penetras aqui da área criminal e da área de família também. Eventualmente, talvez eles tentem fazer alguma pergunta. Eu já digo, pessoal da execução penal, não confundam tanto as coisas, né? O pessoal da família ainda consegue, agora da execução penal não, né, professor? Professor, a palavra está com o senhor. Muito obrigado. Um abraço. A palavra é toda sua. Obrigado. Maurílio, agradeço muito o convite, muito honrado em estar diante de uma plateia tão seleta, os que estão aqui presencialmente, os que estão nos assistindo online. Eu não canso de dizer, o Maurílio é o exemplo prático de que o discípulo supera o mestre. Com certeza, o Maurílio é uma referência, eu tenho muita admiração por ele, também profissional, acadêmica, pessoal, enfim, é um amigo. Era um aluno que se tornou um grande amigo. E, enfim, hoje eu penso em conversar com vocês de uma forma, vou afastar aqui para pegar o controle, mais descontraída mesmo, mais um bate-papo do que uma palestra formal, enfim, até porque, de repente, eu tenho até mais a aprender com vocês do que para ensinar, né? Mas, enfim, que eu vim disposto a trocar ideias com vocês a respeito desse tema tão relevante e que hoje, na verdade não é de hoje, já faz um tempo que o judiciário tem uma dificuldade muito grande de efetivar as suas decisões, né? E assim, na graduação, claro, a gente vai falar de execução e eu brinco com os alunos que a gente vira uma chave, né? A gente sai do modo conhecimento e passa para o modo execução. E eu percebo que de início eles têm muita dificuldade de raciocinar o processo a partir das questões relacionadas ao processo de execução, né? A gente não está mais falando de reconhecimento de um direito, como acontece no processo de conhecimento. A gente está falando da efetivação desse direito, né? Que muitas vezes vem a partir de uma decisão judicial, ou às vezes vem de títulos extrajudiciais também, né? A questão dos títulos executivos, judiciais, extrajudiciais, prova da essência da obrigação líquida, certa, exigível, essas coisas que são importantes de se falar na graduação. Mas o que acontece, infelizmente hoje, e não é de hoje, na verdade, mas hoje talvez isso fique mais visível, até porque se você entrar no site do Conselho Nacional de Justiça,
e você olha lá Justiça em Números, se não me engano, é isso que o título, Justiça em Números 2022. Aí você vê a atuação do judiciário no âmbito nacional. E, lamentavelmente, você constata numericamente, né, percentualmente, que a maioria dos processos não tem um resultado satisfatório. Ou seja, mesmo a execução fundada em título judicial, ou mesmo a execução fundada em título extrajudicial, na maioria das vezes, a pretensão do exequente não é alcançada. Seja a pretensão de receber uma quantia, seja a questão relacionada à obrigação de fazer, de não fazer, de entregar coisa, questões relacionadas a alimentos, que o pessoal já me falou que tem interesse, mas é algo que assusta, né? Porque isso acaba colocando o judiciário em descrédito, né? Então, se o judiciário não tem meios de fazer efetivar seus vereditos, né, a população tende. E assim, eu sei que tem pessoas que atuam na área criminal aqui também. Há anos atrás eu ouvi uma palestra que tinha um percentual que me assustou também na época. Francamente, não fui atrás de conferir, mas eu acredito que seja verdadeiro. Há coisa de 10 anos atrás. O palestrante dizia que perguntou, né, lançou a pergunta se o público sabia o percentual de decisões, ou melhor dizendo, o percentual de crimes no Brasil que eram solucionados. E aí o pessoal chutou várias vezes, ele falou, olha, 2%. Isso coisa de 10 anos atrás. Não sei de lá para cá como a coisa ficou, se melhorou, se piorou. Mas então veja que também no âmbito criminal a coisa aparentemente não é muito diferente. Então, temos aí um judiciário abarrotado de processos, com dificuldades de toda sorte, e o Maurílio falava ainda há pouco da atuação dele no interior do estado, do Amazonas, que aí a coisa, até questões de logística, eu falei com magistrados recentemente, e eles falando da dificuldade de fazer o upload de decisões, porque a internet é muito ruim, enfim, dificuldade de toda sorte, né? E claro que isso interfere na eficácia, numa atuação mais eficaz do judiciário. Mas, de qualquer modo, vamos falar da matéria em tese, lembrando de todas essas dificuldades que ocorrem na prática. Então, eu trabalhei, falava com o Maurílio, não que eu seja velho, até que eu comecei cedo. Então, mas eu trabalhei durante 20 anos com o Código Revogado, que eu colei grau em janeiro de 96, o novo código entrou em vigor em 2016. Então, foi bastante tempo trabalhando com o Código de 73, tanto na advocacia quanto no magistério. Inclusive, na época que dei aula para o Maurílio, lá pelos idos de 2003, 2004. Enfim, e aí foi bem interessante, naquela época, por volta de 2005, quando entrou em vigor, não só, essa é a principal, mas houve outras leis também, além dessa, mais umas 2 ou 3 leis. Mas essa é marcante porque ela mudou o conceito de sentença e ela que trouxe para o nosso ordenamento jurídico a ideia de cumprimento de sentença. Então, como era antigamente? Antigamente, que eu digo, antes do advento dessa lei, que teve uma vacatio legis aí de 6 meses, ela é de dezembro de 2005, e teve uma vacatio legis de 6 meses, época que eu lecionava na Newton Lins ainda, e foi difícil porque na época eu fiquei na dúvida, né? Falei, tá, mas e aí? Eu estou lecionando execução, como é que eu faço? Eu falo de como vai ficar ou eu falo de como está? E na época a decisão foi a seguinte, falou, não, Fábio, você vai falar da legislação em vigor. Até porque senão a gente vai obrigar todos os alunos a atualizarem o Vadmecum agora, a lei é muito recente, eles vão ter dificuldade, então fale da legislação em vigor. Tá bom, vou falar, mas daqui a 6 meses vai mudar, né? Mas tudo bem, mas vamos lá. Então esse primeiro semestre do ano de 2006, né, foi interessante por conta disso, porque a gente estava na iminência de mudar o procedimento, e aí o que eu fazia? Eu dava alguns spoilers, né? Na época eu não falava assim, mas enfim, eu falava para eles, olha, é assim, na época havia ação de execução fundada em título executivo judicial. Era outra petição inicial, autuação apartada, citação, era outro processo, né? Mas aí tinha essa grande novidade, o cumprimento de sentença, uma nova fase. A ideia era simplificar, dar mais celeridade, atender melhor a duração razoável do processo. Então, foi um semestre muito interessante, marcante para mim mesmo, porque eu mesmo me atualizando na legislação que estava próxima a mudar e fazendo esse comparativo da legislação que estava em vigor na época, né? Situação semelhante eu passei agora recentemente também com relação ao novo código, né? E aí foi a mesma orientação, já em outra faculdade, dessa feita já na FAMetro, mas também lecionando execução, dentre outras matérias, e a orientação foi exatamente a mesma, olha, a aula tem que ser pautada na legislação em vigor. Só que, pô, a vacatio legis do novo código foi maior, né? Foi de 1 ano, mas foi um ano complicado, coitado, porque os alunos ficavam nessa dificuldade. Pô, a gente está estudando dessa forma, mas daqui a pouco vai mudar.
né? E por sorte, por conta dessa e mais 2 ou 3 leis de 2005, o processo de execução foi a parte que menos mudou no novo Código de Processo Civil. Por conta dessa atualização que o Código de 73 já tinha sofrido. Então, esse tema, pelo menos, não foi tão difícil de entender as modificações, até porque elas foram muito pontuais, foram muito pequenas. Mas foram 2 momentos bem interessantes, assim, de dar aula nessa reforma de 2005 e, claro, de uma forma bem mais ampla, com o novo Código de Processo Civil. Essa necessidade de mostrar a legislação em vigor, mas mostrando as modificações que estavam próximas de acontecer. Bem, eu coloquei essa situação aqui, que eu sempre lembro com os alunos, em sala de aula. Eu fui convidado para fazer uma audiência em São Paulo. Eu advoguei para um determinado cliente aqui em Manaus, ele se mudou, e ele teve uma situação lá, enfim, me convidou para fazer audiência lá em São Paulo, na capital. E na época até ponderei com ele que não havia necessidade. Eu tenho colegas em São Paulo que eu poderia recomendar, que poderiam... Mas ele insistiu, falou que não. A advocacia e a medicina nesse aspecto se assemelha muito, né? A questão da confiança, né? Ele falou, não, se não tiver problema para você, eu falei, olha, eu acho que tem problema para você, porque é passagem aérea, estadia e tal. Não, eu faço questão que você venha. E era uma audiência de conciliação. Isso em outubro de 2019. E lá fui eu para São Paulo fazer essa audiência. A ação dizia respeito à regulamentação de visitas, né? Aqui em Manaus, eu já tinha conseguido para ele a guarda do filho, né? Ele estava com a guarda do filho e a mãe propôs a ação lá para regulamentação de visitas. Esse era o objeto da demanda. Muito bem. Fui lá, acho que era no centro, um prédio meio esquisito e, enfim, chegando um grande, um formato meio oval, o colega me abordou lá, o advogado da outra parte, falou, você que é o advogado do fulano? Eu falei, sou. Ah, não, eu sou advogado. Ah, que bom e tal. Será que a gente consegue? Não, vamos tentar e tal. Aí conversamos, alinhamos algumas coisas. E aí eu falei com ele, falei, olha, uma coisa importante para ele é a fixação de alimentos, porque ela não tem contribuído para a manutenção do filho e tal. Ele, não, tudo bem e tal. Aí ele me deu um cartão e eu dei um cartão para ele também. Aí quando ele pegou o cartão, ele olhou e falou, você é de Manaus? Eu sou. Aí ele, tá bom. Aí percebi que o comportamento dele mudou, sabe? Tipo assim, você tá fora da tua área, né? Enfim, aqui é minha. É um negócio meio esquisito, mas enfim. E a audiência foi difícil, a audiência foi muito difícil. Um formato, eu lembrei do Maurílio. Porque eu sei que em Maués, Maurílio insistiu na mudança do formato da audiência, né? O Ministério Público ali na direita, do juiz, isso passa uma imagem, né, de que ele é meio que parte do judiciário. E é ruim isso, né? E aí, no ambiente da audiência, muito estranho, porque a juíza, que por sinal era bem baixinha, ela ficava não vou falar puleiro, que é feio, mas assim, num negócio alto, assim, sabe? Tinha que subir alguns degraus e ela ficava à nossa direita, bem mais alta que a gente, e a gente numa mesa retangular aqui, meu cliente mais próximo dela, um pouco mais distante, e enfim, a advogada da outra parte lá. E a audiência foi bem difícil, bem difícil. Assim, desde o começo, muita resistência para se fazer o acordo. E aí teve um momento que, enfim, foi bem difícil porque eu toquei no assunto do estudo psicossocial. Eu falei, mas foi feito o estudo psicossocial? E isso parecia que eu tinha xingado a mãe da juíza, sabe? Porque ela ficou muito alterada com isso. Que eu queria tumultuar, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, não, excelência, eu só quero saber se houve estudo psicossocial. Aí eu só sabe quanto tempo leva para fazer um estudo psicossocial aqui em São Paulo? Eu falei, não faço ideia. Pelo menos 2 anos. Aí eu dei uma esnobada. Eu falei, em Manaus, 6 meses está resolvido. Mentira, demora mais, né? Eu falei, não, é porque em Manaus 6 meses está resolvido. Aí, enfim, mas aí ela, não, mas se o senhor quiser, tem uma psicóloga. Eu falei, não, seria interessante. Aí a psicóloga veio, Ministério Público calado, a audiência inteira, não abria a boca. Enfim, essa psicóloga ajudou bastante em alguns pontos que nós debatemos. Foi muito boa a presença dela. E, por fim, uma coisa que a princípio também surtiu um certo constrangimento, porque falava do ambiente onde a criança ia, eles deram só um endereço, e o pai preocupado, né, com a situação da criança, assim, mas onde é que é essa casa? Não, eu mostro aqui no Google Maps. Eu falei, tá, mas o Google Maps não mostra se nessa casa tem um quarto para essa criança. Como é que ela vai ficar? Onde é que... Enfim, preocupações desse gênero. Mas, enfim, conseguiram chegar a um consenso com relação às visitas. Terminando já a audiência, aí eu
lembrei da questão que eu tinha falado com um colega fora da sala de audiência. Eu falei, olha, eu queria ver a questão da regulamentação com relação aos alimentos. E aí eu até lancei esse questionamento, né? A autocomposição pode envolver sujeito estranho ao processo, que no caso era o menor, porque era uma pretensão do filho do casal, né? Se fosse uma ação de alimentos, ele seria o autor, né? Representado pelo pai. Ou versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo, porque alimentos não foram deduzidos ali. O objeto da demanda era só a regulamentação de visitas. E a juíza reagiu de uma forma absolutamente destemperada. Ela falou alto. Isso é um absurdo! Como é que o senhor pretende falar de alimentos numa ação de regulamentação de visitas? É outra causa de pedir, é outro pedido, o autor é outro, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando, pô, ou ela tá me testando, ou ela não leu o novo Código de Processo Civil, né? Mas ela falou. E o meu cliente, coitado, que estava à minha direita, mais próximo dela, ele foi se encolhendo, sabe? Porque o corpo fala, né? Aí ele foi se encolhendo assim, eu imaginei, ele deve estar pensando, por que que eu trouxe esse cara de Manaus, né? Meu Deus do céu. Aí ele foi se encolhendo, aí ela terminou de falar, eu falei, excelência, pela ordem, né? Eu sei que existem questões procedimentais diferentes de Manaus para São Paulo, né? A questão do exame psicossocial, que aqui demora bem mais, né? Vocês têm um número bem maior de processos, enfim. Mas o Código de Processo Civil que vigora em Manaus é o mesmo Código de Processo Civil que vigora aqui em São Paulo. E o artigo 515, eu não sei se teria como ampliar, mas enfim, o artigo 515 do novo Código de Processo Civil, no seu parágrafo 2º, ele diz que, e eu abri no tablet, né, o Vademecum, para poder ler, ele diz que a autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo, no caso é o menor, e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo, que no caso são os alimentos. Aí meu cliente que estava encolhido, ele mudou a postura, sabe? Ele mudou a postura, olhou para a juíza, olhou para outra parte e tal. Aí a juíza virou para a promotora falando, sim, o Ministério Público, o que que fala? Não tinha falado nada, coitada, a promotora estava calada o tempo inteiro. Aí nessa hora ela, se for acordo, pode, né? Eu falei, pois é, nós estamos numa audiência de conciliação. Aí a psicóloga ainda estava presente, aí eu perguntei para ela, falei, a senhora não acha importante que a mãe contribua para a manutenção do filho? Ela, com certeza. Vai ser bom para ela, inclusive, para aumentar a autoestima dela. Mostrar que ela também está colaborando para a manutenção do filho. Enfim, e aí e na verdade o que ele queria era que ela tivesse esse compromisso, entendeu? Porque ele tinha condições de sustentar a criança sozinho, mas ele não achava correto que a mãe deixasse de contribuir. Falou, ela também tem essa obrigação, então, na medida do possível, dentro das possibilidades dela, ela vai ter que contribuir. E aí se fixou. Então, vejam como é interessante essa questão e isso aqui é uma grande novidade do novo código, né? E eu não tenho visto ser dado muito destaque a isso aqui. E essa audiência, para mim, foi muito marcante. Porque nesse ponto que o magistério ajuda muito, pelo menos para mim, na advocacia. Porque se eu não lecionasse a execução, talvez eu não lembrasse desse parágrafo 2º, né? Mas como todo semestre, ao lecionar a execução, a gente fala dos títulos executivos judiciais e tal, diz que a decisão que homologa a autocomposição é um título executivo judicial, e aí eu sempre acabo falando dos parágrafos e tal, e isso aqui, como é uma grande novidade, me chamou muita atenção, né? Então, nesse ponto, talvez se não fosse o magistério, eu não lembrasse na hora, e ainda mais com a pressão de a juíza falando alto e tal, né? A gente, né, também acaba ficando nervoso, talvez eu não tivesse lembrado que o 515, parágrafo 2º, tinha essa regra. Enfim, então me ajudou muito. E o mais curioso é que, terminada a audiência, eu me aproximei da juíza, ela muito baixinha, se ela desceu. Aí, até para tentar amenizar, né, que o clima foi tenso durante a audiência toda, né, teve uma hora que, quando eu falei que Manaus era bem mais rápido, ela falou, mas se o senhor não está satisfeito, reclame ao Conselho Nacional de Justiça. Excelência é um caso a se pensar, né? Então, de repente... Enfim, eu cheguei, aproximei dela, falei, olha, excelência... Aí, quando eu comecei a falar, ela falou, doutor, não se preocupe, faz parte do jogo. Aquela questão do jogo. Eu não gosto muito de encarar o processo como um jogo, mas enfim, né? Eu vejo ali a vida das pessoas, é uma mãe, é um pai, é uma criança, enfim, mas às vezes eu percebo que os profissionais do direito perdem um pouco essa sensibilidade. Mas tudo isso para destacar que pode acabar sendo parte do cumprimento de sentença alguém que a princípio não era parte na fase de conhecimento.
né? Nesse caso específico, da ação que tratava só de regulamentação de visitas, acabou sendo formado um título executivo judicial também com relação a alimentos. Pretensão que, a princípio, nem tinha sido deduzida em juízo. Então, isso traz uma grande economia processual, isso contribui. Porque imagina, não fosse isso, realmente fosse na vigência do Código revogado, realmente seria impensável um acordo nesses termos. Teria necessariamente que haver uma outra ação, uma ação de alimentos, né, proposta pelo menor, repressado pelo pai. E veja, mais um processo para o judiciário, outra audiência de conciliação. Enfim, então, realmente essa inovação é muito interessante e ajuda muito para que o judiciário acabe atuando de forma mais efetiva, mais eficaz. Essa é uma questão bem elementar que é tratado sempre na faculdade, na graduação. Eu gosto muito de falar dos princípios, né? E aí, falando de execução, uma das primeiras coisas que a gente faz é, primeiro, mostrar as distinções que existem entre o processo de conhecimento e o processo de execução, a questão da pretensão, né? Que no processo de conhecimento se pretende o reconhecimento do direito, na execução o direito já está reconhecido, né, no título executivo, e por isso se parte já para medidas para efetivação desse direito que já está reconhecido, né? Esse direito líquido, certo e exigível. Então, esse princípio ele é bem elementar, né? O princípio do resultado, segundo o qual a execução ela se realiza no interesse do exequente. E para os alunos da graduação isso soa muito estranho, né? Fala, como assim? E a ideia de igualdade, de isonomia, não compromete? Não, não compromete, porque a isonomia não significa tratar todo mundo exatamente igual, né? É tratamento igual para os iguais, desigual para os desiguais, na medida das suas desigualdades. Então, como o exequente aqui é detentor de um título executivo, ele tem a prova da existência de uma obrigação líquida, certa e exigível, então já tem que ser adotadas medidas coativas para obrigar o executado a cumprir sua obrigação e, claro, que no processo de execução prepondera o interesse do exequente, haja vista que seu direito já está reconhecido. Então, eu lembro desse princípio elementar porque, e aqui eu não poderia deixar de falar, eu coloquei a menor onerosidade também, porque acaba sendo um limite ao princípio do resultado, né? Para não deixar também que o exequente acabe tripudiando em cima da pessoa do executado, né? Onde se vê com mais frequência situações que envolvem o princípio da menor onerosidade, são situações de substituição de bem penhorado, né? Às vezes o executado consegue dar uma alternativa, consegue mostrar ao judiciário que existe uma outra forma dele também cumprir a sua obrigação, né? Penhora um bem dele, mas ele oferece um outro bem, de repente até de um valor mais elevado, que tenha maior liquidez e que, por isso, não tem motivos para que o juiz deixe de aplicar a medida que se mostre menos onerosa, né? Agora, lembrando sempre o seguinte, e aí eu gosto de, em sala de aula, colocar sempre julgados para analisar, para os alunos verem na prática como isso se aplica. Às vezes também o executado quer usar isso para burlar a execução. Tem um exemplo bem interessante que eu vi acontecer aqui em Manaus, de um executado que ofereceu, foi penhorado o imóvel dele aqui em Manaus, e ele ofereceu em substituição um imóvel em São Paulo. E o juiz rejeitou a substituição do bem penhorado. Por quê? Porque a alienação do bem em São Paulo seria mais dificultosa para o exequente do que a alienação do bem aqui em Manaus, já que ambos residiam aqui, o domicílio de ambos era aqui. Então, é importante a menção ao 805, porque e aqui não pode se aplicar a interpretação literal, senão vai se chegar a uma conclusão equivocada. O código fala quando por vários meios, na verdade basta que seja mais de um. Basta mais de um. Quando por mais de um meio o executado puder cumprir a sua obrigação, tem o juiz que adotar o modo menos oneroso, né? E o fundo aqui é a preservação da dignidade da pessoa humana, né? E cabe ao executado mostrar que tem uma outra medida, cabe a ele mostrar que ela é menos onerosa para ele, que não vai trazer dificuldade para o exequente, porque acima disso está o princípio do resultado. A menorosidade é só um limite, né? E por que eu estou falando disso? Penso eu que bastaria lembrar do princípio do resultado para se resolver um grande problema que nós tínhamos aqui em Manaus. Eu acho até que era no Amazonas, enfim, mas acompanhei dos casos aqui de Manaus, e eu não poderia deixar de falar disso aqui na Defensoria Pública, até para enaltecer o papel da Defensoria Pública,
em um incidente de resolução de demandas repetitivas que aconteceu aqui no Amazonas. E aí, Maurílio, a menção ao nosso saudoso Turi, Aristóteles de Maturi, que foi nosso colega de magistério, lamentavelmente faleceu na pandemia, e ele foi o relator desse incidente de resolução de demandas repetitivas. O que estava acontecendo? Acho que a colega da vara que atua na área de família deve ter acompanhado isso. Misteriosamente, alguns juízes de vara de família entendiam que o exequente de pensão alimentícia ele tinha dois caminhos. Ou ele pedia a prisão civil, né, esse meio de coerção pessoal aí para tentar obrigar o executado a cumprir a sua obrigação de pagar a pensão alimentícia, ou ele partia para a expropriação, para penhora de bens. Ou um ou outro. Ele não podia usar esses dois meios no mesmo processo. Agora, de onde tirar essa ideia, eu não consigo realmente compreender. Porque bastava só lembrar do princípio do resultado para dirimir esse problema. Olha, se o processo de execução é voltado para atender os interesses do exequente, quanto mais aquele que precisa de pensão alimentícia. Esse aqui precisa mais ainda que prepondere o interesse dele, né? E por que não usar esses dois meios no mesmo processo? Então, a Defensoria Pública suscitou esse incidente de resolução de demandas repetitivas e o Tribunal do Amazonas, em outubro de 2019, ele resolveu, claro, fazendo preponderar o interesse do exequente e dizendo que sim, ele pode acumular no mesmo processo esses dois pedidos, prisão civil e penhora, né, expropriação de bens. Aí vocês podem pensar, pô, mas isso é de... Não é atualidades e tal, isso é de 2019, já faz um tempo. Só que, curiosamente, recentemente o STJ também se pronunciou a respeito desse tema e confirmou o entendimento que o Tribunal do Amazonas já tinha adotado em 2019. Né? E foi bacana ver, e eu sempre uso isso em sala, enfim, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que na época repercutiu em âmbito nacional essa decisão do Tribunal do Amazonas, né? Saiu no Conjur e tal. Eu nem trouxe, mas enfim, a manchete até o repórter se equivocou, que ele fala que podia haver acumulação de sentenças. Confundiu, porque, né, mas o repórter não tem obrigação de saber esses detalhes, mas na verdade é a acumulação dos pedidos, né? Então é óbvio que esses dois meios executórios podem ser utilizados dentro do mesmo cumprimento de sentença. E foi nesse sentido que decidiu o STJ. Depois, se vocês tiverem curiosidade, o critério é esse aqui, o recurso especial 2.004.516 de Rondônia, olha, julgado agora, em outubro, e o entendimento foi o mesmo, né? Não tem por que deixar de utilizar esses dois meios. Eles até entram em mais detalhes aqui com relação ao entendimento que já era sumulado pelo STJ e agora está expresso no Código de Processo Civil, aquela questão relacionada às 3 últimas parcelas, né, de pensão, que se forem pagas, livram o executado da prisão, né? Ele pode estar devendo 12, mas se ele chegar e pagar as 3 últimas, ele não vai preso, né? Então, aqui eles falam dessa questão. Ora, se pode ser assim, por que não, então, ele ser ameaçado de prisão se não pagar essas 3, mas com relação às demais, se buscar patrimônio, uma vez que ele não vai ser preso, né? Então, realmente, é mais um argumento aqui para se permitir a acumulação desses dois pedidos no mesmo cumprimento de sentença. Prisão civil, como meio de coerção pessoal, e a expropriação de bens, né, que às vezes é até mais efetiva, claro, para quem tem patrimônio, né? Eu brinco sempre em sala que se o indivíduo tem o CPF dele em alguma folha de pagamento, é muito melhor fazer o desconto, né? Aplica o 529, desconta logo em folha e está resolvido. Mas tem gente que quer a prisão. O Maurílio deve ter ouvido isso em Maués. Ele tem o direito de ser preso. Já ouviu? Eles não falam que é obrigação, que ele tem o direito de... Aí, com relação aos meios executórios, eu não tenho visto, e por isso eu trouxe, não sei se na atuação de vocês têm, de repente, mais contato do que eu com essas questões, mas eu não tenho visto os colegas usarem muito alguns institutos que poderiam ajudar muito a assegurar sucesso, efetividade à execução, né? A impedir que o executado se livre de cumprir sua obrigação. Então, eu trouxe a título de exemplo a hipoteca judiciária, né, que tem no artigo 495 do Código de Processo Civil, né? Ela permite que
a decisão que condenar o réu ao pagamento de prestação consistente em dinheiro e a que determinar a conversão da prestação de fazer, de não fazer ou de dar coisa em prestação pecuniária, valerão como título constitutivo de hipoteca judiciária. Então, e na prática a gente, enfim, não vê os colegas fazerem muito isso, enfim. Então a hipoteca judiciária poderá ser realizada mediante a apresentação de cópia da sentença. Veja, nem precisa que o judiciário, não, a própria parte pode fazer isso, né? Com cópia da sentença perante o cartório de registro imobiliário, independentemente de ordem judicial, de declaração expressa do juiz ou de demonstração de urgência. E aí vem algumas questões relacionadas à responsabilidade de quem faz isso também, né? Então, a hipoteca judiciária, uma vez constituída, implicará para o credor hipotecário direito de preferência quanto ao pagamento em relação aos outros credores, observada a prioridade. E aí, sobrevindo a reforma ou invalidação da decisão que impôs o pagamento de quantia, a parte responderá, independentemente de culpa, pelos danos que a outra parte tiver sofrido em razão da constituição da garantia, devendo o valor da indenização ser liquidado e executado nos próprios autos, né? Então, é um instituto que eu não tenho visto muitos colegas utilizarem, por isso que eu chamo a atenção de vocês para essa possibilidade aqui da hipoteca judiciária, aqui, conforme o 495. O outro instituto que pode ser... Com certeza, a ideia é essa. A ideia é exatamente essa, né? Porque já a hipoteca judiciária, ela já vai, de certo modo, presumir que ele está se livrando do patrimônio, ocultando, dissipando, destruindo para não cumprir a obrigação que lhe foi imposta, né? E um instituto similar também é a averbação premonitória, né? Mais voltada agora aos títulos extrajudiciais, né? Então, o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz com identificação das partes, valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, ou de veículos, ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Um negócio que me chama atenção porque, como eu leciono em faculdade desde um tempo atrás aí, a gente estamos numa época que havia no Código de 73 o processo cautelar. Então eu tinha que falar que não temos mais, né? Da ação cautelar de arresto. Agora, se você prestar atenção, o novo código mantém a expressão arresto, mas ele não diz o que é arresto, né? Ele pressupõe que você conhece o código revogado. É um negócio curioso do novo código. Acho que foi um lapso mesmo assim. Eles mantiveram a expressão arresto, mas tiraram do Código de Processo Civil toda a parte do processo cautelar. Nós não temos mais a ação cautelar de arresto, né? E o arresto é uma pré-penhora, né? Tanto é que só podem ser objetos de arresto os bens penhoráveis. Bens impenhoráveis não podem ser arrestados, né? O arresto visa impedir que esse bem seja alienado. E o caminho natural do arresto é no futuro ser convolado em penhora, né? Para satisfação da pretensão do exequente. E aí vem as questões, né? No prazo de 10 dias, o exequente deverá comunicar ao juiz as afirmações, as averbações efetivadas. Aí a questão da presunção à fraude. Presume-se em fraude a execução, a alienação ou oneração dos bens, efetuada após a averbação, né? E do mesmo modo, o exequente aqui também tem responsabilidade, né? De promover a averbação manifestamente indevida ou não cancelar as averbações, temos do parágrafo 2º, aí ele vai ter que indenizar a parte contrária, processando-se o incidente em autos apartados. Que é para também não permitir que isso seja utilizado de forma indevida, né? E aí o tema que me parece que está mais em voga na atualidade, né? É a questão da atipicidade dos meios executórios. Eu sempre gosto de lembrar que, para mim, um autor que é referência em execução é Araquém de Assis. Araquém de Assis tem uma obra muito boa, Manual da Execução, é uma obra muito completa, você acha tudo sobre execução lá. Mas ele é um autor mais conservador. E o Araquém de Assis não vê com bons olhos a atipicidade dos meios executórios, curiosamente. Para o Araquém de Assis, a atipicidade dos meios executórios, ela viola o devido processo legal, né? E assim, claro que ele é vencido, né? Ele hoje é adepto de uma corrente minoritária, porque seja na doutrina, seja na jurisprudência, está mais que consagrado a atipicidade dos meios executórios, né? Isso é curioso porque o que fez esse tema vir à baila, vir à tona e ficar em mais evidência é o artigo 139, no seu inciso 4, né, que diz que o juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código, incumbindo-lhe
determinar todas as medidas. Isso aqui é bem curioso, porque você acha autores como Eupídio Donizete, que ele vai te dizer a diferença de uma medida indutiva, coercitiva, mandamental ou subrogatória. Ele vai te dizer cada um. Mas você acha autores que dizem, ó, é tudo a mesma coisa. No final das contas, a intenção aqui é obrigar o executado a cumprir sua obrigação. E ponto. Né? Enfim. Mas ele pode determinar, e pode e deve, né, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Inclusive nas ações, essa é a grande novidade, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Essa é a novidade, porque hoje nós temos aqui no 536 algo que nós já tínhamos no Código Revogado, no 461. Então, para as obrigações de fazer ou não fazer, a atipicidade não é novidade, né? Mas por que não se dava tanto destaque? Primeiro porque você quase não vê execução baseada em obrigação de fazer ou não fazer, né? A grande maioria das execuções tem por objeto a obrigação de pagar a quantia, né? Então, talvez por isso a gente não veja na prática muito, não via, né, na vigência do Código Revogado a aplicação do 461, se bem que tem um caso interessantíssimo aqui na época que eu fazia pós-graduação na UFAM, né, e estava em vigor aqui o 461. Olha o que fez, olha como a jurisdição muitas vezes pode ser exercida de forma criativa, né? Na época, essa decisão repercutiu muito, houve muita discussão. Lembro de em sala de aula, na pós, o seu objeto de debate, havia pessoas que achavam que o juiz tinha sido arbitrário, que ele não podia fazer o que ele fez. Foi um juiz, se não me falha a memória, do Paraná. O que ele fez? Havia uma decisão que determinava que uma fábrica instalasse filtros nas chaminés, que foi verificado que a fumaça estava prejudicando a saúde das pessoas que moravam próximas à fábrica. Estava poluindo o meio ambiente. E não foi cumprida a decisão. Aí foi arbitrada a multa. Não foi cumprida a decisão. Aí o que fez o juiz na época? Ele destituiu a diretoria da fábrica. Ele chamou no âmbito acadêmico profissionais da contabilidade, da economia. Ele criou uma espécie de uma comissão para administrar a fábrica durante um determinado período, e aí não parou a fábrica, pagando fornecedores, pagando colaboradores, enfim, funcionando normalmente, mas retirando o dinheiro necessário para a instalação desses filtros. Aí na época as pessoas, não, mas que absurdo, arbitrariedade, não pode. Mas olha aqui, mesmo no Código Revogado, ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. No caso era fazer, instalar os filtros, né? O juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao adimplemento. E para a efetivação da tutela específica ou obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz de ofício, foi o que ele fez, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias. Aí você pergunta, mas que medidas são essas? Bom, nesse caso, a medida necessária foi exatamente a que ele fez. Destituiu a diretoria, botou pessoas para gerir a fábrica durante um certo período, instalou-se os filtros e pronto. A fábrica voltou a funcionar normalmente. Então veja que essa atipicidade dos meios executórios, vista por muitos como uma grande novidade, na verdade ela já existia no Código Revogado, mas com relação às obrigações de fazer e não fazer. O novo Código manteve praticamente inalterada essa regra no 536, né? Continua valendo essa regra que já tínhamos no 461 do Código Revogado, mas realmente hoje se dá mais destaque, às vezes fica parecendo que essa é a única possibilidade de haver meios executórios ou executivos, se preferir, atípicos, por conta dessa nova redação aqui que está inserida no inciso 4 do 109, que leva também essa possibilidade à obrigação de pagar quantia. E aí vem alguns questionamentos, né? Onde vai dar, quais os limites para essa criatividade, né? Que pode ser
para quem admite, né, porque nem todo mundo admite que a jurisdição possa ser exercida de forma criativa, né? Marinoni acha que não tem nada de criatividade, na verdade é só uma questão de hermenêutica, né, de interpretação, enfim. Mas o fato é que isso tem limite. Um dos autores que fala dessa possibilidade, né, de hoje, de forma inegável, a jurisdição ser exercida de forma criativa, é Fred Didier Júnior. E eu tive a oportunidade de ver, mas via, como muitos estão me assistindo agora aqui, eu vi através da internet uma palestra dele, e ele dizendo que no livro dele, Maurílio, ele a princípio nem colocava uma informação, porque para ele era muito óbvia, e ele não via necessidade de dizer aquilo no livro. E depois ele mudou. Na edição seguinte ele acrescentou. Por quê? Ele viu um caso, acho que foi em Goiás, se não me falha a memória, uma época, não sei se vocês se recordam, que os alunos estavam invadindo as escolas. Não lembro por qual motivo, mas alguns alunos estavam invadindo as escolas e não saíam, e aí vinham ordens judiciais para eles saírem, uma confusão danada. Não lembro qual era o motivo disso, mas aconteceu. E aí o que um juiz fez? Ele mandou que os estudantes desocupassem a escola. Eles não saíram. E aí ele mandou que a guarda municipal, enfim, a polícia, primeiro, cortasse o fornecimento de água da escola. Depois, cortou o fornecimento de energia elétrica. E mandou que esses guardas municipais, policiais, à noite, fizessem barulho para que os estudantes não dormissem. E é claro que essa decisão foi reformada, porque se verificou que esse comportamento meio que chega nas raias ali da tortura, né? Então aí o Didier falou, olha, eu fiz questão de acrescentar no meu livro a informação. Uma medida atípica, por óbvio, ela tem que respeitar o ordenamento jurídico. Ela não pode ser contrária ao ordenamento jurídico. Então, tem limite para isso, né? E quando começou a se aplicar, e eu gosto de analisar em sala de aula decisões precedentes, e um aluno uma vez fez uma observação bem interessante, que depois os tribunais acabaram se inclinando exatamente para esse caminho. Porque as primeiras decisões que saíram, por exemplo, bloqueando passaporte, carteira de motorista, saíram algumas decisões de tribunais, eu lembro bem que vi uma decisão do Tribunal de São Paulo, reformando e dizendo que isso implicava em violação do direito de ir e vir. E a gente analisando as decisões de sala, e um aluno falou, não, professor, mas isso não viola o direito de ir e vir. Eu falei, não viola? Não viola, porque ele não precisa andar de carro, ele não precisa dirigir. Tem transporte público, tem Uber. Por que ele precisa dirigir? Claro que é diferente de o indivíduo, de repente, ser motorista de Uber, ser taxista. Aí é claro que não dá, porque vai comprometer a subsistência dele. Mas fora esses casos, tem acontecido muito. O Ronaldinho foi vítima de uma decisão nesse sentido, né? Apreenderam o passaporte dele. Eu não sei como que ele conseguiu, mas enfim, ele ocultou a fortuna dele, não estavam achando o patrimônio do Ronaldinho, e aí ele teve o passaporte dele cancelado, ou bloqueado, enfim. Ele ficou proibido de sair do país durante um período. Sim. Poxa, nesse ponto, eu me penalizo, mas eu tive a oportunidade de, em grupo de WhatsApp, circular a recente decisão da doutora Jaisa, mas eu te confesso que eu não li. Não foi por mal, não, foi por falta de tempo, realmente. Pois é, exatamente. Mas saiu uma decisão recentemente aqui a respeito disso, né? Enfim, mas o fato é que hoje, claro, há, para quem admite essa possibilidade de a jurisdição ser exercida de forma criativa, né? De serem adotadas medidas executivas atípicas, ou seja, que não tem expressa previsão legal, como fez lá ainda em vigor o Código Revogado, aquele juiz do Paraná, né? Mas isso tem limite. E aí vem uma série de indagações a respeito dessa atipicidade. Eu coloquei duas aqui para nós refletirmos. Primeira indagação, dentre várias outras que existem, né? Mas seria a utilização de meio executório ou executivo, se preferir, atípico, deve ser subsidiária ou primeiro devem ser esgotados os meios típicos, né? E aqui, enfim, nós falamos do princípio do resultado. Se você
admite que a execução é voltada para atender os interesses do exequente, penso eu que, se de início for apontado um meio executório atípico que seja eficaz para a satisfação da pretensão, eu, particularmente, não vejo óbice, na minha singela opinião. Mas não é essa a opinião da doutrina, não é essa a opinião da jurisprudência. A jurisprudência já se consolidou no sentido de que os meios executórios atípicos devem ser usados de forma subsidiária. Primeiro teria que se utilizar os meios típicos, ou seja, todas essas medidas executivas que o Código prevê devem ser utilizadas, e se elas não forem eficazes, aí sim poderia se passar subsidiariamente aos meios atípicos. Eu francamente não concordo, mas enfim, admito que não é esse o pensamento da doutrina, não é esse o pensamento da jurisprudência. Para eles realmente está consagrada a ideia de subsidiariedade, né? E qual o limite temporal da medida executiva atípica? Aí talvez uma indagação até mais complicada, né? Por quanto tempo esse indivíduo vai ficar sem poder utilizar o passaporte, sem dirigir, com cartão de crédito bloqueado, né? Que são as medidas executivas atípicas mais utilizadas na atualidade. E aí, com relação a essa questão, eu trouxe para vocês uma recente decisão do STJ. Essa decisão é agora, de junho de 2022. E, sinteticamente, o que foi decidido é que essa questão temporal tem que ser vista caso a caso. Não tem como o juiz antever o tempo necessário para que seja mantida, por exemplo, essa proibição de se utilizar o passaporte, né? Eu destaquei até um ponto em que na decisão essa questão ela é colocada, ó. Duração da restrição, nesse caso aqui me parece que era passaporte. Impossibilidade de pré-fixação. Então não dá, ó, vamos aprender o passaporte durante 6 meses. Não, talvez se for isso, no caso do Ronaldinho, por exemplo, ele poderia adiar os compromissos dele para o outro semestre, estava tudo resolvido, né? Mas no caso dele, a medida foi eficaz e ele acabou cumprindo a obrigação dele. Por quê? Porque ele tinha compromissos fora do Brasil e ele estava deixando de ganhar dinheiro por conta disso. Então, ele se viu obrigado a cumprir sua obrigação. E a ideia é essa, porque essas medidas são utilizadas como meio de coerção, né? A doutrina, nem todos gostam de falar meio de coação. Acho que foi até uma questão didática, né? Para não confundir com o vício dos negócios jurídicos, né? Mas eu não vejo por que não poderia falar. Agora, claro, é uma coação feita nos termos da lei, né? Mas para fugir dessa discussão é melhor falar meio de coerção, né? Que aí ninguém discute que é um termo adequado, né? Então, duração da restrição, impossibilidade de pré-fixação, medida que deve perdurar pelo tempo necessário para a verificação da efetividade da medida. E isso, claro, vai variar muito caso a caso, né? Aí prosseguem, ó. As medidas coercitivas atípicas não modificam a natureza patrimonial da execução, mas, ao revés, servem apenas para causar ao devedor determinados incômodos. A ideia é essa mesmo, é incomodá-lo, é fazer com que ele se veja obrigado a cumprir a sua obrigação, né? Incômodos pessoais que o convençam ser mais vantajoso adimplir a obrigação do que sofrer as referidas restrições impostas pelo juiz. De modo que a retenção do passaporte do devedor deve perdurar pelo tempo necessário para que se verifique, na prática, a efetividade da medida e a sua capacidade de dobrar a renitência do devedor, sobretudo quando existem indícios de ocultação de patrimônio. Aliás, eu acho que é a dificuldade maior que se tem de se efetivar, de se chegar, de serem exitosas as execuções que se busca pagamento de quantia certa, né? É a dificuldade que se tem de localizar patrimônio dos executados. E aí... é o que está próximo? Acho que é, exatamente. Essa é uma grande novidade que eu não sei se vocês estão a par. Eu confesso a vocês que, para mim, é algo extremamente novo. Procurei material, dei uma pesquisada, falei com alguns servidores. Curiosamente, os servidores que eu consegui conversar não sabiam da existência dessa ferramenta. Realmente é uma grande novidade, que é o Sniper,
Já ouviram falar? Uma grande novidade, o Sniper. Assim como existe o Sisbajude, o Renajude, esses mecanismos mais utilizados na atualidade para buscar aí a satisfação, sobretudo da pretensão de quem quer receber quantia, criaram essa nova ferramenta. O Conselho Nacional de Justiça criou essa ferramenta, né? O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, Sniper. É uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à plataforma digital do Poder Judiciário, PD-PJ. Eu até fiz questão de olhar o site do Conselho Nacional de Justiça e eu vi que o Tribunal do Amazonas está integrado. Aí por isso que eu pensei, pô, acho que já estão fazendo, deixa eu falar com os servidores. Eu não vi na prática ainda, mas os servidores têm contato com muito mais processo do que eu. Aí eu conversei com alguns e falei, doutor, o que é isso? O que é isso, doutor? Eu falei, não, é uma ferramenta nova criada. Não, a gente não está sabendo. Então, assim, me parece que quem está utilizando mais atualmente é a Justiça do Trabalho. E aí a gente tem que dar o braço a torcer. Não é de hoje que a Justiça do Trabalho consegue ser mais eficaz nos processos executórios, né? Isso não é de hoje. Tanto é que a ideia de penhora online, né, vulgarmente chamada penhora online, né, que é penhora de dinheiro em aplicação financeira ou conta bancária, é algo que começou na Justiça do Trabalho, né? E assim, dificuldades da prática, né? Lembro que ainda na vigência do Código Revogado já existia essa possibilidade, e o código agora é expresso ao dizer que essa medida tem que ser feita de modo que é o que se chama de contraditório diferido, né? Não se pode dar ciência para o executado de que se está na iminência de fazer uma penhora online. Óbvio, né? Só que até hoje acontece, você faz o pedido de penhora de dinheiro em conta bancária, aplicação financeira, clica naquele iconezinho lá para a petição não ficar visível para outra parte, mas entra no andamento do SAGE. Protocolado, pedido de penhora online. Aí fica lá 1, 2 semanas, concluso, aí vem a decisão, deferida penhora online. Aí depois tentam, vem o resultado e, surpresa, não tem nada. Claro, né? Outra coisa que eu tentei fazer eu tentei fazer no ano passado e não consegui. Até que não sei se vocês já conseguiram. Tem no Sisbajude uma função nova estão chamando teimosinha, né? Conseguiram fazer já? Já. Eu tentei o ano passado e a informação é que a vara ainda não tinha condições de fazer. Porque assim, até então, a penhora de dinheiro e aplicação financeira ou conta bancária era meio que instantânea, né? Naquele dia, 15 de dezembro de 2022, bumba, tem dinheiro? Pegou. Não tem, amanhã pode entrar 1 milhão na conta dele que não vai pegar. A teimosinha não, ela fica durante um período, né? 30 dias, né? Eu tentei o ano passado. E aí o cartório disse que ainda não tinha condições de fazer e tal. Bem, enfim. Mas é uma questão de treinamento, de implementação. E o Sniper é a grande novidade, né? Sendo que ele não vai substituir o Sisbajude, não vai fazer bloqueio. É uma questão de pesquisa. Ele vai integrar vários sistemas de informação em um único canal. Então, por exemplo, vai ter acesso às informações que tem na Justiça Eleitoral, porque tem muitos candidatos aí, e é claro, a maioria, né, não se elege, mas ele tem que declarar os seus bens na Justiça Eleitoral. Então, vai alcançar esse sistema, vai alcançar o portal da transparência, vai alcançar questões relacionadas à aviação, na ANAC, a embarcações, enfim, é um sistema bem amplo, meio que vai centralizar. Ao invés de sair pesquisando em várias plataformas, vai se unificar isso. E esse resultado é o que tem na tela, é um resultado do Sniper, ele mostra as relações que o devedor tem com outras pessoas físicas, com outras pessoas jurídicas, se o nome dele está em outros contratos sociais. Então, é uma pesquisa bem ampla de investigação e de busca de patrimônio do devedor, que, francamente, na prática, fazem verdadeiros malabarismos, né, para frustrar aí as execuções que existem contra pessoas físicas, pessoas jurídicas. E, claro, institutos como a desconsideração da personalidade jurídica também são muito eficazes, né, na busca da satisfação de pretensões de receber quantia,
a desconsideração inversa, que acontece muito no direito das famílias, né? Foi outra coisa na audiência de São Paulo que o colega querendo me sacanear. Ele falou assim, mas o senhor atua mesmo em direito de família? Eu falei, olha, no Amazonas a gente não fala mais direito de família, a gente fala direito das famílias. Ah, é? Porque quando ele viu que eu não sabia o tempo que levava para se fazer um estudo psicossocial em São Paulo, né? Enfim. Mas talvez essa, gente, a grande novidade. O Sniper, esse sistema novo, pelo site do Conselho Nacional de Justiça, aparece que o Tribunal do Amazonas já está ligado a esse PDPJ, mas com os servidores que eu falei, eles ainda não estão sabendo, talvez. Assim, do material que eu encontrei, eu vi que esse sistema já está integrado ao PJE. Então, talvez por isso que a Justiça do Trabalho já esteja aplicando, né? Não sei, não falei com ninguém da Justiça Federal. Talvez na Justiça Federal já esteja usando também. Porque, pelo que eu vi, o Sniper ele já está integrado ao PJE. Então, diz que não precisa acessar mais nada fora do que eles já trabalham. Ele já está lá dentro do PJE e dentro dele pode ser feito. E para variar, dos casos que eu pesquisei e vi a aplicação do Sniper, também está sendo aplicado de forma subsidiária. O que não me entra na cabeça, porque se de repente essa ferramenta for mais eficaz, por que não usar de imediato, né? Mas o que tem sido feito é isso, mas isso no âmbito da Justiça do Trabalho, foram os casos que eu consegui verificar. Eles exigem que se tente esgotar outros meios antes de chegar ao ponto de se utilizar o Sniper. E aí, para finalizarmos, eu trouxe uma decisão. Agora vai. Uma decisão do Tribunal de São Paulo. De ontem, ó. 14 de dezembro. Pedido de Sniper, aplicação do Sniper. Não foi exitoso. Por quê? Beleza, Tribunal de São Paulo. Ainda está em implantação, ó. Contratos bancários, ação de execução. Requerimento formulado pelo exequente de pesquisa de bens dos executados por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, Sniper. Indeferimento. Manutenção. Plataforma de pesquisa que, apesar de recentemente divulgada pelo Conselho Nacional de Justiça, se encontra em fase de implementação, cujo acesso aos magistrados ainda não foi regulamentado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, precedentes. Então, assim, é uma novidade, mas que imagino aí que em 2023, claro, tem que ter um treinamento, tem que ter, sinceramente, alguma chave de acesso, alguma coisa, enfim. Mas é algo que, dentro em breve, deve estar sendo expandida a aplicação e, pelo visto, promete auxiliar muito aí na pesquisa de patrimônio, sobretudo das relações que o devedor possa ter com outras pessoas físicas e jurídicas, identificação de grupos econômicos, enfim. É uma ferramenta que promete aí auxiliar muito na efetivação da pretensão de receber quantia certa. Gente, eram essas novidades que eu tinha para vocês. Agradeço a oportunidade. Não sei se vocês têm algum questionamento, alguma dúvida. Não sei se o pessoal que está acompanhando a gente aí, chat não tem? Não? Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade. Deixa eu ver, eu deixei meus contatos aqui. De repente, se alguém quiser mandar um e-mail ou me seguir lá nas redes sociais. É curioso que na época que, em março de 2016, entrou em vigor o novo código, né? E aí muitos ex-alunos meus de 2015, dos anos anteriores, eles me procuraram para tirar dúvidas, né, sobre essas mudanças e tal. E aí eu tive a oportunidade de falar com uns 2, 3 alunos do meu escritório a respeito de alguma coisa relacionada a recurso. Enfim. E aí foi uma conversa rápida, coisa de 15 minutos. E aí quando nós terminamos, eles falaram, poxa, professor, a gente já tinha olhado uns 2 livros, mas a gente ainda não tinha entendido bem. E conversando com o senhor, pô, agora a gente entendeu. Por que o senhor não faz vídeo? Aí eu falei, fazer vídeo? Como assim? Faz vídeo. Olha, essa conversa que a gente teve aqui de 15 minutos podia ajudar muita gente, né? Eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí um dia eu criei coragem, fiz e postei. E eu tenho um canal no YouTube hoje que tem, acho que uns 11 mil seguidores lá e acabou virando um hobby bem legal. E aí o pessoal me cobra, porque eu fico muito tempo sem postar vídeo, mas à medida do possível eu vou comentando, falando. E quem quiser verificar lá, tem o Tutorial do Direito, tanto no Instagram quanto no YouTube, no meu canal. E se quiserem mandar um e-mail para mim também, professor,
FAS de Fábio Agostinho da Silva, @gmail.com. É isso, gente. Muito obrigado, viu?